pessoal, aqui é o Elias novamente e estamos no segundo episódio do projeto Oropost em Foco. E hoje nós vamos falar sobre os vetores dessa doença. Vamos começar com os vetores secundários. E por que vetores secundários? Porque eles podem transmitir a doença, mas eles não estão tão adaptados assim ao vírus. Então, a transmissão que eles poderiam passar não é tão eficiente, sabe? O vírus e esses vetores, eles não estão tão bem adaptados como os vetores primários, que a gente vai ver mais para frente. E quem seriam esses vetores secundários? Seriam os mosquitos que a gente conhece. Por exemplo, aqui na tabela temos o Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes serratus, temos algumas espécies menos conhecidas como Limatus durhami, Anopheles quadrimaculatus, temos o Culex quinquefasciatus, que é a muriçoca comum. Todos eles são vetores secundários da febre do Oropost. Mas por que eles não são vetores tão eficientes assim? Nós vemos aqui na taxa de infecção, essa taxa de infecção é a taxa de infecção dos mosquitos. Quando os mosquitos se infectam com o vírus, todos eles, a taxa de infecção é baixa. Por quê? Porque o sistema imunológico desses mosquitos impede que que o vírus se propague. Ele vai bloquear a disseminação viral. Aqui temos a taxa de disseminação, que é o vírus se disseminando dentro do corpo do inseto e chegando até as glândulas salivares, onde ele vai ser transmitido para outros seres vivos, como os seres humanos, por exemplo. A taxa de disseminação a gente vê também que é muito baixa nesses insetos. Então, o sistema imunológico deles impede a propagação do vírus nos seus corpos. E isso impede a transmissão efetiva para os seres humanos e outros organismos. Então, é por isso que todos eles são vetores secundários. Aqui eu coloquei no Limatus durhami incerto, porque ainda não tem estudo suficiente para dizer se ele é tão ineficiente assim como vetor. Eu só li 2 artigos a respeito do Limatus durhami, então por isso que eu coloquei aí na tabela como incerto. Mas percebam nessa tabela que quando o vírus consegue se disseminar, às vezes ele consegue, muito raro, mas consegue. Quando ele consegue se disseminar nesses insetos, alguns deles têm as taxas de transmissão do Oropost de alto a médio. Ou seja, quando o vírus consegue ultrapassar todas as barreiras dentro desses vetores secundários, ele consegue ser transmitido de forma eficiente para outros organismos. Alguns estudos com esses insetos são feitos de forma experimental. Por exemplo, a infecção que você faz nesses mosquitos é totalmente artificial, mas no caso, eu criei essa tabela me baseando nas infecções e na disseminação real, natural. Então, por isso que eu coloquei baixa, porque numa infecção artificial você pode jogar muito vírus nesse mosquito e aumentar a disseminação. Isso não acontece naturalmente. Então, eu estou me baseando nos processos naturais. Bem, e quando normalmente vai acontecer a infecção desses mosquitos? Quando o organismo a que eles vão sugar o sangue tiver uma carga viral muito alta. Essa carga viral muito alta é o que vai permitir que o vírus possa se disseminar de forma eficiente. Não é certeza que isso vai acontecer, mas aumenta a possibilidade. Como eu disse, eles são vetores bem secundários, eles não estão muito adaptados ao vírus Oropost. Esses mosquitos são muito conhecidos por transmitir outros vírus que estão mais adaptados a eles, que
como o vírus da dengue, o vírus da zika, o vírus da chikungunya e etc. E o comportamento desses vetores secundários, principalmente, vamos falar agora dos mosquitos, o comportamento dele. Bem, os mosquitos eles têm uma excelente visão. Vocês estão vendo aqui na imagem vários olhinhos que esse na verdade é um olho só que é o chamado olho composto, que vai ser vários olhinhos que vão ampliar a visão do mosquito. O mosquito consegue enxergar muito bem em cores também. Ou seja, não vão inventar de usar uma roupa chamativa em área que tenha muito mosquito, porque eles vão conseguir enxergar e vão até você. Cores muito chamativas como vermelho, amarelo, eles conseguem enxergar. E, tipo, o ideal é você usar roupas mais claras e pouco chamativas para não ser o centro das atenções para o mosquito. E, além disso, eles também vão ter um excelente olfato. Por exemplo, você respirando, você vai estar liberando CO2, gás carbônico, para tudo que é direito. Então, a respiração dos animais e dos seres humanos, ela vai atrair o mosquito, porque ele vai detectar esse CO2 e vai saber que tem um ser aí respirando e que ele pode ser picado e eu posso sugar o sangue, caso eu fosse um mosquito. Além do CO2, vamos ter também o ácido lático. Por exemplo, se você faz um exercício intenso, se você soa muito, você vai estar liberando partículas que chamam a atenção do mosquito. Em caso de exercício intenso, normalmente você, quando exagera no exercício, no outro dia você está todo quebrado. E por que você está todo quebrado? Porque seus músculos e as suas células musculares, elas pararam de fazer respiração e fizeram um processo fermentativo, e a partir disso você acumulou muito ácido lático. Esse ácido lático que causa a sua dor. Eu não vou falar aqui sobre como funciona esse processo de fermentação, mas a produção de ácido lático através do seu exercício intenso, ele também atrai os mosquitos, o suor também atrai os mosquitos, a temperatura do seu corpo atrai os mosquitos. Então, eles são o nosso maior predador. Eles sempre sabem o que nós estamos fazendo e ele sempre vem atrás de nós por qualquer partícula que nós emitimos. Além disso, muitas pessoas acham que mosquitos só servem para picar, mas na verdade quem faz esse processo de sugar o sangue são as fêmeas, e digo mais, as fêmeas gravídicas. Ou seja, se ela precisar maturar seus ovos, ela vai precisar do sangue. Por quê? Porque os ovos precisam de ferro. E é no sangue humano ou de algum animal que elas vão conseguir esse ferro. Então ela precisa sugar o sangue de algum vertebrado. E os machos fazem o quê? Os machos, eles são polinizadores de plantas e se alimentam de seiva também. As fêmeas não gravídicas também fazem isso, tá? Elas não sugam só sangue, mas quando elas estão grávidas e precisam maturar seus ovos, elas vão atrás de sangue, não importa quem seja. Além disso, você pode notar uma coisa. Por que elas só procuram o sangue de animais e gente de sangue quente? Porque répteis, anfíbios, por exemplo, eles vão ter uma pele muito dura e úmida, esse é um dos motivos, e eles não emitem tantas partículas que são atraentes olfatoriamente para os mosquitos. Vale lembrar também que eu estou usando esse termo sangue quente e sangue frio, ele não é mais usado cientificamente, mas eu falei por razões didáticas. Os animais de sangue quente, que são os homeotérmicos, eles
mantém a temperatura corporal constante, independente do ambiente. Por exemplo, eu a gente normalmente tem 35, 36 graus de temperatura. Aí quando a gente está com febre pode aumentar um pouco mais, mas não sai muito do padrão. Agora, se você for ver um jacaré, uma cobra, um sapo, a temperatura deles vai mudar de acordo com o ambiente. Se o ambiente está 38 graus, a temperatura deles vai estar 38 graus. A temperatura deles não é constante. Então, esse é outro aspecto que é interessante de se entender a respeito dos mosquitos. Eles preferem seres de sangue quente do que de sangue frio. Aqui mostrando um pouco o que é o mosquito e como funciona a propagação do vírus dentro desses insetos. Por exemplo, vocês estão vendo que nessa imagem o mosquito ele tem uma probóscide e uma tromba muito grande. Então ele vai usar essa probóscide para ir diretamente nos vasos sanguíneos da vítima e sugar o sangue de lá. Essa probóscide, através da saliva, vai ter enzimas anticoagulantes, vai ter enzimas que evitam com que o ser vivo sinta dor durante a picada, mas principalmente os mosquitos eles vão ter essa probóscide grande para ter acesso direto aos vasos sanguíneos. Isso é o que caracteriza todos os seres da família dos mosquitos, que é a família Culicidae. Podemos ver nessa imagem também que tem uma estrutura chamada basal lâmina aqui, que é a lâmina basal do intestino médio dos mosquitos. E para que ela serve? Ela é um revestimento para evitar que substâncias saiam do intestino médio. Então, por exemplo, o vírus, vamos supor que o vírus é que o mosquito adquiriu o vírus. Então, se o vírus se propagar muito nessa lâmina basal, ele pode vir a romper essa lâmina basal do intestino, parar nessa estrutura chamada hemocele, que é o sangue dos mosquitos, e ir para qualquer lugar do corpo dele, até a glândula salivar, que é por onde o vírus sai e infecta outro ser. No caso do Oropost, vimos que o vírus Oropost não é tão bem adaptado aos mosquitos, então esse rompimento da lâmina basal quase nunca acontece, mas às vezes ele acontece, e quando se rompe a lâmina basal, o vírus ele se espalha pelo mosquito. Aí, quando entra o mesmo vírus de novo, quando o mosquito suga mais sangue, pega mais vírus, vai romper mais ainda a lâmina basal e vai liberar mais vírus, disseminando mais vírus pelo mosquito e aumentando a capacidade de transmissão a cada nova retirada de vírus. E eu não estou falando só do Oropost, isso acontece muito com Zika, com a dengue, com a chikungunya, com a febre amarela, com vários outros vírus são que são adaptados aos mosquitos. O Oropost pode vir a se realizar isso momentaneamente, mas os outros vírus, isso quase sempre acontece. E com relação aos vetores primários, quem seriam os vetores primários? Aqueles que aí sim estão bem adaptados ao vírus Oropost e podem e têm uma disseminação viral pelo seu corpo muito eficiente, assim como uma alta transmissibilidade para outros organismos. São os organismos conhecidos popularmente como maruim ou mosquito pólvora. Eles não são mosquitos, mas popularmente eles são conhecidos como mosquito. Eu já vou explicar por que eles não são mosquitos, mas os maruins, eles têm uma capacidade de terem o vírus muito mais com a capacidade maior de transmitir a doença. Por quê? Porque o sistema imunológico deles já não vai ser tão eficiente para combater o vírus. Então, o vírus se dissemina com mais facilidade e permite com que esses organismos possam transmitir o vírus Oropost com mais facilidade. Vamos ver os mecanismos que
funcionam tanto em mosquitos como em maruins para que esse vírus seja transmitido. Como vocês podem ver, os maruins, eles são bem diferentes dos mosquitos. Vocês podem ver que eles têm muitas manchas nas asas. Eles são organismos muito pequenos, eles têm de 3 a 5 milímetros. Eles, do lado de um mosquito, são minúsculos. Os mosquitos são gigantes em comparação com eles. E uma das principais características deles são as asas, a pigmentação das asas, essas manchinhas nas asas. Tanto que a principal característica morfológica para identificar espécies nos maruins são as asas. Você corta as asas e monta elas na lâmina e vê o padrão de mancha nas asas para definir as espécies. Ou algumas espécies não vão precisar das outras partes do corpo. Agora, falando um pouco sobre os vetores primários, que são os maruins, eles têm quase os mesmos atributos do mosquito. Eu percebo que na parte da visão eu coloquei aí um, uma foto da cabeça de um maruim clarificada para observar melhor as estruturas. Fui eu mesmo quem tirei essa foto, então eu achei de bom grado colocar aí. Mas, voltando, eles têm quase os mesmos atributos do mosquito, mas vai ter algumas diferenças que eu vou mostrar agora. Vemos aqui nessa outra cabeça de maruim clarificado, que eu também tirei a foto, que a probóscide dos maruins são muito pequenas. Essa é a principal diferença dele para os mosquitos. E com essa probóscide muito pequena, ele não consegue acessar diretamente os vasos sanguíneos das suas presas, como o mosquito faz. Então, qual é a estratégia dele? Ele usa essa pequena probóscide como se fosse uma furadeira, uma tesoura. Ele vai cortar a pele do organismo que ele quer sugar o sangue e vai se alimentar da poça de sangue que ele produziu ali na superfície. E é através dessa poça que ele vai transmitir o vírus. Então, ele corta e suga o sangue da pocinha que ele criou. Esse corte, ele vai doer muito. Nesse processo, é por isso que ele é chamado também de mosquito pólvora, porque a picada dele dói tanto que parece uma chama incandescente. Dói muito. O nome do processo se chama telmofagia e ele não é tão suave como feito pelo mosquito. O mecanismo feito pelo mosquito é muito mais eficiente, digamos assim, porque ele só causa um incômodo e evita dor. Nos maruins e em outros organismos, a telmofagia faz com que o indivíduo sinta dor e sinta muita dor. Mas o que ajuda também aos maruins é que eles atacam em enxame e eles são muito pequenos e são muito difíceis de controlar. Isso compensa a dor que ele vai causar na picada. Aqui temos a comparação de um maruim e um Culex quinquefaciatus, que, como eu falei anteriormente, é a muriçoca comum. Olha só o tamanho desse querido. Ele é minúsculo. A muriçoca é um gigante perto dele. Vocês não imaginam a dificuldade que é trabalhar com um bicho desse tamanho. Você tem que ter um olho muito treinado, além de ser muito bem treinado para cortar todas as partes dele, desse tamanho, para conseguir montar as lâminas de identificação. É muito complicado, gente. Muito complicado. E eu sempre me impressiono com essa foto. Esses bichos são muito pequenos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os ciclos da doença. A febre do Ouro-Puxa ela vai ter dois ciclos, que é o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Como funciona o ciclo silvestre? Bem, alguns animais eles vão funcionar como reservatório para o vírus, ou seja, o vírus vai estar dentro deles, mas não vai causar qualquer sintomatologia neles. Os principais reservatórios são mamíferos,
e aves silvestres. Como exemplo, temos a preguiça, temos macacos pregos, temos saguis, temos roedores, temos aves silvestres, mais de 11 famílias de aves, elas vão funcionar como reservatório para o vírus Oropouche. E o que vai acontecer? Na selva, nas regiões onde o Oropouche é endêmico, como na região norte, na floresta amazônica, por exemplo, os mosquitos, eles vão picar esses reservatórios e eles vão adquirir o vírus. Perceba que eu falei mosquito, não maruim. É por isso que o ciclo selvagem, o ciclo silvestre, ele não possui grandes surtos, porque, como eu já havia falado antes, o mosquito não é um bom vetor para o vírus Oropouche. E o ciclo silvestre, ele depende majoritariamente dos mosquitos, por isso que são muito poucos as pessoas infectadas por ele. Mas, através dos mosquitos, o vírus vai de animal em animal e pode chegar ao ser humano. Quando ele chega ao ser humano, vamos supor que esse ser humano ele vá para uma região periurbana e uma região urbana. Ele vai funcionar como um amplificador do vírus. Por quê? Porque nessa região urbana e periurbana, os maruins eles vão funcionar como o principal vetor. Eles vão estar lá para pegar esse, esse sangue desse ser humano e mesmo que ele consiga pequenas quantidades do vírus, já vai ser suficiente para ele conseguir propagar, porque, como eu disse anteriormente, o maruim é o vetor primário dessa doença. Então, esse ser humano que veio de uma região endêmica e está carregando o vírus, ele traz esse vírus para a cidade, o maruim ou o mosquito culex, que é a muriçoca comum, que também é um grande vetor dos ciclos urbanos, apesar de ser menos eficiente, eles vão propagar essa doença com mais transmissibilidade para outros seres humanos no ciclo urbano. É aí que acontecem os grandes surtos. Os grandes surtos são urbanos, porque vai ser o maruim que vai estar transmitindo de pessoa para pessoa no ciclo urbano. O ciclo urbano ele não depende muito de animais silvestres, vai ser entre o maruim e, e as pessoas. Então, grandes surtos aconteceram através dessa dinâmica, como, por exemplo, o primeiro surto de febre do Oropouche registrado, que foi em Belém do Pará, em 1961, onde 11 mil pessoas foram afetadas pela doença, através da picada do maruim que carregava o vírus de uma pessoa infectada para outra. Bem, é isso, pessoal. Sigam o projeto Oropost em Foco, me dê uma força aí e tamo junto. O próximo episódio vai ser sobre epidemiologia e eu espero vocês. Muito obrigado. Aqui um pouco das referências que eu usei e é isso. Até mais e até o próximo episódio. Se cuidem.